de executivo de multinacional, ganhando mais de R$ 8.000, a fazer uma mudança na sua carreira e passar a um pouco mais de R$ 1.200 como ajudante de oficina. A gente está falando hoje com o Paulo Guri, o nosso programa do Podvox vai trazer aqui uma história incrível, falando para a gente de como esse hoje empresário, há mais de 8 anos, educador, criador da Paulo Guri Groups, que além de executar serviços, ajuda pessoas a fazerem também a sua transição de carreira através da sua escola de desenvolvedores. Paulo, é um prazer enorme poder estar aqui com você. E a primeira pergunta, já para você ir se apresentando aqui e explicar para a gente essa história, como é que tudo isso começou, Paulo? Conta aí para a gente. Bom, Luiz, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, por você, pela Vox. É muito bom encerrar esse ciclo, né, dessa maneira aqui, batendo esse papo e podendo trazer mais informação aí para a turma. Luiz, isso começou através de uma tragédia pessoal, né? O meu pai, ele tinha 53 anos, ele era atleta e por um câncer na garganta, ele foi levado à morte muito rápido, assim. E eu precisei ir visitar meu pai. Eu trabalhava aqui no Rio de Janeiro e eu precisava visitar ele em São Paulo. E eu conversei com o supervisor meu, liguei para ele, falei que eu precisava ir, e ele simplesmente falou que eu tinha uma meta para cumprir. Né? Eu era um executivo de multinacional, vendia em torno de 9 bilhões de reais e não tinha chance de ir ver meu pai. Isso aí foi numa sexta-feira, eu tive que ir, que foi a última chance, e quando foi no domingo meu pai faleceu. E a partir dali eu decidi que eu tinha que fazer alguma mudança. Alguma coisa eu tinha que fazer para transformar isso para que eu pudesse ter mais liberdade um pouco. E assim, como é que é essa transição de carreira? Porque aí você conta um pouquinho quando você tomou essa decisão, o que que aconteceu e como é que foi isso para você? O mais importante de você fazer uma transição de carreira é você perceber se você está pronto, se você está Uhum. preparado. Então, como é que você consegue identificar isso? É vendo o seu próprio perfil. Se você já tem um perfil empreendedor, se você já tem uma postura de dono, se você já faz o seu trabalho, né? Não é aquela coisa, né, Luiz? Ah, hoje é segunda-feira, eu tô meio chateado, eu vou pegar um atestado. Então, quer dizer, se você já tem um perfil dessa forma, você já sabe se você está pronto ou não. É claro que eu fiz uma transição muito radical, mas era necessário porque eu precisava sair da carreira que eu estava de supervisor de vendas e ir para frente do meu próprio negócio, que o meu sonho era ter minha própria oficina. Então Uhum. eu tive que fazer uma mudança muito radical, por isso que eu digo que eu saí de executivo para ajudante. Eu não tinha Sim. experiência, então eu Uhum. tive que ir com a cara e com a coragem, mas não é fácil não. Falar para você que Imagino, imagino. passamos bastante coisas aí. E aí, quando você estava lá como ajudante, qual foi o momento que aí você começou o seu negócio, você profissionalizou o seu negócio? Porque isso também vejo nessa transição de carreira, tem gente que fica ali seguindo e tem gente que profissionaliza, que age diferente. Como é que foi para você e que dicas? Hoje eu vou ficar filtrando aqui dicas do Paulo Guri. O que que você ensina aqui pra gente para esse momento de virada de chave? É, essa virada ela começou desde o início, Uhum. porque quando eu fui trabalhar na sua oficina, todo mundo sabia da minha história. As pessoas me conheciam ali da Uhum. região. E isso fazia com que elas não me davam oportunidade. Então elas não abriam as portas, elas não me ensinavam, os próprios funcionários dali. Então eu tive eu mesmo que criar saídas e soluções dentro daquela própria empresa. E aí na época eu descobri que aquela empresa ela era uma grande empresa, uma oficina muito grande, mas eles não tinham um departamento de pintura. E aí onde eu busquei qualificação e eu fui criando o meu caminho ali dentro. Esse é o grande ponto que eu sempre falo. Se as pessoas elas encontram a primeira dificuldade e desiste, não é ela que está construindo o caminho, então ela não está pronta para fazer a transição. Então você precisa, mesmo na dificuldade, encontrar o seu caminho. E foi isso que eu fiz.
E na hora de profissionalizar a minha própria empresa, foi no momento que eu descobri que eu não poderia ser amador mais, que eu tinha que fazer daquilo uma empresa de verdade. As pessoas têm esse costume de achar que oficina é qualquer outra coisa menos uma empresa. E na verdade é uma empresa normal, com departamentos, com tudo certinho. E você trouxe algo aqui, e eu fico tentando captar para a gente modelar para outras áreas, tanto a parte da não desistência, então essa persistência, essa habilidade tão importante, e o diferencial, trazer isso com esse profissionalizar. Você falou ali da pintura, algo que não se tinha e veio. Traz para a gente, Paulo, hoje a gente vê muitos negócios parecidos, parecem enlatados, todo mundo fazendo a mesma coisa, e muitas vezes no curso da pós a gente conversou sobre isso. Como é que, para você, é a importância de se diferenciar e se profissionalizar para chegar nessa nova mentalidade também? É. Existe uma grande diferença entre o empreendedor e o empresidiário. Certo? E tem pessoas, é uma Adorei, palavra forte, adorei. mas existe pessoas que elas são autônomos de você mesmo, elas não são Sim. empreendedores. Uhum. Por isso que a maioria faz a mesma coisa. Então, quando você tem um perfil empreendedor, você vai criando saídas. Uhum. Ah, Guri, como é que você descobriu isso? Foi de Deus? Veio do além para você? Não. Foi um mentor meu. É aí que está a importância dos nossos mentores. Teve um mentor uma vez que falou para mim, ele falou, cara, o empreendedor ele não desiste, ele se reinventa. Então, qualquer dificuldade que eu tinha, eu me reinventava. Porque imagina, mesmo no momento que eu mudei para minha própria oficina, eu continuava sendo o ajudante. Eu era o mais novo da cidade, né? Cidade pequena como Rio das Ostras, todo mundo te conhece. Então, mesmo eu tendo a minha oficina, ainda eu era considerado um amador, o pintor, não era o mecânico, não era o empresário. Então, eu tive que construir essa imagem. Esse é o diferencial de você ser empreendedor. É você construir essa imagem e também buscar os mentores que nos ajudam a fazer isso. Né? Eu poderia ter sido mais um também, Uhum. certo? Eu poderia ter seguido o mesmo fluxo da maioria. Só que eu sempre falo que o pipa ele sobe contra o vento, né? E aí eu sempre criei coisas diferentes do que é o mercado tradicional. E falando disso, de criar coisas diferentes, a gente pensa assim: ah, então agora o Paulo só vai falar de carros, ele só vai trazer. Mas espera aí. Escola de desenvolvedores, Paulo. Opa, já Ai, mostramos o caraca. diferencial aí. Me conta o que é essa escola e qual é o seu plano para ela para o futuro. É. Luiz, toda empresa tem os seus departamentos. Toda Uhum. empresa. Pode ser Sim. uma padaria, mas ela também tem um setor de ensino. Né? As pessoas reclamam diariamente que não tem mão de obra, que não tem não sei o quê. Só que elas também não criam a solução, elas só enxergam um problema. Então, quando eu enxerguei que na mecânica realmente não tinha mão de obra, foi quando eu comecei a criar a escola. Então, eu criei o primeiro curso de mecânica e assim foi indo. Só que o que eu percebi? As pessoas elas podem até possuir a técnica, como os muitos têm. Né? Eu sou empresário hoje, mas não sou um engenheiro, por exemplo. Mas tem pessoas que são engenheiros e não sabem exercer a função. Então não adianta você ter a técnica sem você ter a postura exata. Então a escola Desenvolvedores, ela vem fazer essa mescla, trazer para as pessoas quais são as posturas, os pensamentos e as atitudes que elas precisam para transformar a técnica num negócio de verdade. Entende? Uau. Porque não é só a técnica, não é só aplicar. Por isso que a maioria das empresas elas quebram no primeiro ano, no segundo ano. O cara tem um dinheiro, ele tem uma rescisão, ele tem um dinheiro, ele pega, constrói um negócio, mas ele não tem a expertise do negócio. Ele não sabe passar pelas dificuldades, ele não sabe enfrentar, não sabe criar, não tem postura, não sabe lidar com as pessoas. Então a escola desenvolvedor vem para facilitar isso. Certo? E outro detalhe, né? Tantos mentores que eu tive, então hoje eu me sinto na obrigação de transbordar tudo que a gente sabe hoje, mesmo que seja pouquinho, a gente tenta transbordar. A gente, outra grande máxima que você está trazendo aqui para a gente muitas vezes vê naquela coisa do dar e receber, a pessoa fica querendo só receber, e ela não está disposta a dar, a ajudar, a abrir o leque e deixar fluir. E você está trazendo isso para a gente, recebeu ajuda, teve mentores, e agora sendo mentores aí também de uma nova geração que pode abrir, que pode colocar. No final, eu vou querer que você faça o seu pitch, fala para a gente da Escola de Desenvolvedores, porque é muito comum a gente ter pessoas que precisam dessa conexão
e a Vox ela vai fazendo essa parceria. Mas eu quero, pensando na transição de carreira, voltando lá atrás, que você fez essa transição de carreira, e eu fico pensando também, a pessoa que está num trabalho hoje e ela fica, meu Deus, será que eu faço? Será Hum. que eu não faço? Mas eu tô ganhando 8.000 e eu vou ganhar 1.200. Ah, que dica que você dá para essas pessoas, Paulo? Primeira dica é que nem todo mundo vai ser empreendedor, isso é fato, senão a gente não Uhum, teria mão de obra. Mas a dica principal é se você, aquilo que você está fazendo, se ele é o seu sonho de verdade. Se você se vê, por exemplo, se você não tivesse mais tempo, você estaria fazendo o que você está fazendo hoje, né? Ou será que você está vivendo somente o futuro, imaginando que você vai alcançar algo que você nem sabe o que é, por mais uhum. que você tenha meta, você não tem certeza nenhuma, e você fica naquela roda ali e não sai de onde você está. Luiz, sem brincadeira, não sei o que você vê por aí, mas a maioria das pessoas eu só vejo reclamando. Uhum, Só sim, reclamam do seu sim. ambiente de trabalho, mas não fazem nada acontecer. Lá no meu começo foi a mesma coisa. Todo mundo achava o empresário lá um ditador, um cara ignorante. Só que ele hoje é meu melhor amigo. Quer dizer, eu soube aproveitar o melhor daquele cara ali e se tornar amigo dele. Quer dizer, eu dividi experiência com ele. Então é muito da pessoa mesmo. A questão não é da transição em si, é da pessoa querer fazer e acontecer, dela acreditar nela mesma. E um ponto chave que você traz para a gente, Paulo, a gente, na Vox, a gente tem os conhecimentos, a gente trabalha prática de habilidades, mas algo que fica muito, e é tão bom poder conversar isso abertamente aqui nesse podcast e motivar os nossos alunos que estão começando também, a gente está em turmas agora a A46, Hum. formando aí, trazendo o pessoal. Então já são 46 turmas só aqui em Macaé. E sim, tem gente que tem essa virada de chave, mudança de mentalidade. Mas não adianta ter só conhecimento, ter só habilidade e não mudar a atitude. Aí eu já aproveito, porque eu vejo que você pega as coisas, você fez isso na nossa turma do Academy, você fez isso na nossa turma do pós. Como é que foi para você essa trajetória de pegar o conhecimento, de usar o conhecimento, de trazer essas habilidades? Eu já vou aproveitando e falando o que você deixa para as pessoas que muitas vezes vivem só buscando conhecimento ou só reclamando e não tem atitude de mudança. Primeiro que você não é aquilo que você pensa que você é. Ninguém é o que pensa que é. É a sua mente que está respondendo. Eu falo que a nossa mente ela é um advogado, ela não é um juiz. Ela quer te provar que você está certo, mas com as suas provas. E não é verdade. Então a Vox, qual foi o grande boom que deu para nós a Vox? Foi trazer a técnica e o comportamento junto. Então, ali na Vox é um tremendo aprendizado, porque além do conteúdo todo da Vox, eu pude analisar todo o ciclo de todas as pessoas ali. A gente consegue enxergar claramente quem quer e quem não quer, quem acredita, quem não acredita, e isso vai te dando uma bagagem, principalmente para quem quer lidar com pessoas, gigante. Né? É nítido quando você vê. É claro, tem pessoas que têm realmente bloqueios muito profundos. Né? A Vox ainda trata um pouco disso. Mas quem abre a porta realmente é a pessoa. Se ela e a comunicação ela tem esse poder, né? Quando ela começa a falar, quando ela começa a se comunicar, quando ela acredita que ela pode vir aqui falar, né? Como a gente está aqui hoje, isso já é o primeiro passo, porque quem fala despeja, né? E aí quando você limpa, você entra mais coisas e aí você vai se alimentando e a evolução é a lógica que eu falo, vai dar a lógica. E, Paulo, é a certeza que ficar aqui, se a gente pudesse, a Nossa. gente ia ficar aqui batendo papo, conversando, e eu tenho certeza que quem está te ouvindo quer saber mais de você, quer pegar os seus contatos, a sua mídia social. Então, compartilha pra gente, eu vou pedir nesse momento final aqui do nosso podcast, mas já deixando claro que eu quero que você clique, siga a vox2u.macaé e já conheça também as mídias do Paulo e com um pitch que ele vai fazer aí dos seus negócios e uma mensagem final para gente. Show. Primeiro eu quero destacar a Vox, com certeza um divisor de águas tremendo, não só na pós como na Academy.
Eu tenho muito a agradecer a vocês, o Luiz, facilitador, o pessoal do marketing, toda a Vox, ela com certeza contribuiu muito para essa trajetória. Então, realmente, se você quer ter a mudança real, se profissionalize. Não pense que você vai ficar na internet ali, você vai conseguir. Não vai, tem que pôr a bunda na cadeira mesmo e fazer acontecer. E dentro da Escola de Desenvolvedores, eu desenvolvi essa escola já tem 8 anos, aonde eu consigo trazer profissões técnicas para quem quer trabalhar no ramo de oficina, ou organizar uma oficina, por exemplo, ou administrar bem uma oficina, e também trago a parte do desenvolvimento, aonde eu consigo, através do nosso método, trazer o verdadeiro eu da pessoa. Né, o poder da consciência dela e que ela possa, a partir dali, criar uma nova saída. Né, como se fosse uma nova pessoa. Né? Como ela se desprende dessas coisas que fazem ela não ter medo, que é só programas, só são programas. Então, quando a gente tira um pouco de programa ruim e coloca programas novos, que é o que a Vox faz, a gente desenvolve. Então tá aí o nosso Instagram, @pauloguri, né? Paulo_Guri, se você quiser acompanhar. Maravilha. E pegando a mensagem do Paulo, você que quer uma mudança de atitude, você que quer fazer diferente, a gente está aqui com essas duas oportunidades, a Escola de Desenvolvedores, a Vox2U, como parceiras para dizer: pare de reclamar, seja a mudança que você deseja no mundo e vamos fazer dessas diferenças a nossa inovação, o nosso diferencial para crescer cada vez mais. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, Paulo, e até o próximo PodVox.